Ok, trabalho prático 1. Então, trabalho prático 1. Existem aqui algumas classes que têm que estudar, têm que olhar aqui para os métodos. Portanto, uma classe será a classe string. Portanto, esta classe pode ser necessária para ir buscar caractere a caractere, por exemplo. Depois comparar os caracteres, ver se são pretas e são brancas. Portanto, daqui a pouco também vou falar sobre as pretas e sobre as brancas. Outra classe, que se calhar ainda mais importante que esta, que é a string builder. Classe string builder. Portanto, a diferença entre a classe string e a classe string builder é que a classe string é imutável. Portanto, não se pode alterar o conteúdo da classe string. Portanto, se a pessoa alterar o conteúdo da classe string, na verdade está a criar um novo objeto. Enquanto que na classe string builder não. Portanto, tem um objeto e pode mudar o seu conteúdo interno. Portanto, esta é outra classe a estudar, que é importante. Portanto, classe string builder. Pode ser interessante a classe arrays. Portanto, por alguma razão, poderá ter interesse olharem para a classe arrays. Tem por aqui alguns métodos que trabalham com arrays. Portanto, pelo menos estas três classes, portanto, devem dar uma vista de olhos aqui para a fazer aqui o trabalho prático 1. Portanto, isto vai utilizar muitos arrays. Vamos olhar aqui rapidamente para o código dado, código de teste. Código de teste. Portanto, temos aqui que existe uma classe chamada board. Até esta classe chamada board tem um construtor que recebe 3 parâmetros. Tem ali que são os parâmetros. A classe board tem o método setKey, que é para colocar a chave no jogo. Tem o método tryPattern, que é para verificar se uma chave acerta ou não. Vai ficar quantas pretas e quantas brancas tem. E este método devolve o quê? Devolve um objeto do tipo classification. Portanto, para já se consegue aqui identificar várias coisas. Temos uma classe board, temos um método tryPattern que devolve um objeto do tipo classification. Portanto, o tryPattern recebe uma string, que é a tentativa, e depois devolve um objeto deste tipo. Ora bem, o que é que o objeto tem? Podemos andar aqui um bocadinho para a frente. Temos aqui métodos associados a este objeto. Métodos associados ao objeto, está aqui. Portanto, temos aqui um objeto tipo classification e pelo menos tem estes métodos obter o número de pretas e obter o número de brancas. Portanto, esta classe classification tem que conseguir devolver o número de pretas e o número de brancas. Ora, o que é que a classe armazena? O que é que a classe armazena? Portanto, isto a começar a partir daqui. Portanto, isso depende do que é que este método, ao criar o objeto, envia lá para dentro. Isto a pessoa não sabe, é livre e há várias possibilidades. Há a possibilidade de este método, tryPattern, calcular o número de pretas e calcular o número de brancas. Portanto, faz estes cálculos e depois devolve um objeto onde envia para lá o número de pretas e o número de brancas. Portanto, se for esta a lógica, a classe classification o que tem é só gets e sets, assim mais nada. Portanto, se esta for a lógica, a classe classification serve só para armazenar o número de pretas e o número de brancas e não faz mais nada. Os métodos que faz são getters que devolvem os valores. Outra solução é enviar para a classe classification portanto, a tentativa que o processador deu e a chave do jogo. E depois o método resolve, portanto, calcula o número de pretas e o número de brancas. Portanto, o cálculo do número de pretas e do número de brancas pode estar dentro deste método ou pode estar dentro da classe classification. Portanto, tem que estar em alguns, tem que ser um sítio ou noutro. Agora escolhem o que é que querem implementar. Portanto, pelo menos estas duas hipóteses, deve haver mais possibilidades aqui para esta classe classification. Portanto, aqui o jogador experimenta esta chave, ABC, pode ou não ser verdade. Portanto, quando experimenta esta chave, portanto, o jogo diz que portanto, o jogador já efetuou uma tentativa de adivinhar. Quando faço aqui outra vez, portanto, já é a segunda vez que está a tentar adivinhar. Portanto, neste caso, isto tem que ser 2. Portanto, isto vai dar 2, isto vai dar 2 e isto tem que dar 2. Portanto, isto vai dar 1 porque 0 mais 1 dá 1
Portanto, aqui tem que começar aqui em 1, por exemplo, ou então tinha que colocar aqui mais 2, ou colocar isto em comentário. Portanto, tem que alterar aqui o teste. Portanto, o teste, em princípio, vai falhar. Quando um teste falha, é porque ou o teste está mal ou o código está mal. Portanto, se o teste falha, não quer dizer que seja o código que esteja mal, pode ser o teste que esteja mal. Portanto, neste caso, é um dos casos, em princípio, terão que alterar aqui este 0 para 1. Portanto, aqui estamos a experimentar N vezes sempre a mesma chave. Portanto, isto só para verificar que o número de vezes que está a tentar está a incrementar. Portanto, no fim, lose é true. Porquê? Porque é que aqui no fim o lose é true? E porquê é que ele perdeu? Sim, porque esgotou portanto, as possibilidades todas de chegar. Sim, sem mesmo mais do que nunca acertar, é esgotar as possibilidades. Porque ele podia nunca acertar, mas se não esgotasse ainda não perdia. Ainda tinha mais possibilidades. Portanto, e o ainda é falso porque, portanto, como não perdeu, é perceber que o não perder o não perder não é o inverso do win. Portanto, estes dois métodos não é o inverso do outro. Se o método fosse o inverso do outro, fazia-se isto. Calculava-se, por exemplo, o win e dizia-se que o lose era o inverso do win. Mas isto não é verdade. Portanto, se um fosse o inverso do outro, fazia-se isto. Calculava-se um e o outro era o inverso. Portanto, era negar o resultado do outro método. Mas isto não é verdade. Portanto, ter atenção que um não é o inverso do outro. Portanto, isto são coisas diferentes. Sim, portanto, ele pode não ganhar, mas também não perdeu, porque não chegou ao fim. E, portanto, um não é o inverso do outro. Portanto, tem que ter atenção, tem que calcular isto. Um não é o inverso do outro. Ora, mais coisas. Dar uma chave. Experimentar. O número de tentativas é 1. Falhar perdeu é falso e acertou é verdade. Portanto, isto é o caso de quando está a chave certa, ele tem que ganhar. Ora bem, outro teste. Dá-se uma chave, tenta-se uma chave, que é a mesma, então temos 4 pretas e 0 brancas, e a primeira tentativa, aqui, se a pessoa perguntar se ele ganhou, ele ia ganhar porque acertou logo na chave à primeira. Portanto, depois temos aqui outros exemplos, portanto, uns ganham, outros não, e dá para aqui verificar as pretas e as brancas. Portanto, isto é para verificar se a quantidade de pretas e a quantidade de brancas são corretas ou não. Daqui a pouco eu vou explicar como é que se calcula as pretas e as brancas. De forma simples, não é? Que eu já vi aí coisas muito complicadas. Coisas, portanto, isto não no turno. No turno de manhã já vi coisas muito complicadas, então que isto resolve-se de forma simples. Eu vou explicar isso a seguir. Agora temos aqui um outro método que está a ser testado. Teste pattern is valid. Portanto, aqui a ideia é verificar se esta chave está de acordo aqui com os dados iniciais. Portanto, o número de posições é 3. Portanto, esta chave é falsa porque aqui temos 4 posições e o máximo é 3. Portanto, é falsa por isso e é falsa por mais coisas. Ora, o número de cores é 5. Portanto, se as cores são 5, quer dizer que as letras vai de A, B, C, D, E. Vai até o E. Vai do A ao E. Portanto, as letras serão sempre seguidas. Portanto, isto tem só duas posições, é falso, falta uma posição. Isto tem a letra F, que é inválido, portanto vai só do A ao E. Isto está a vazio, é inválido, portanto falta aqui 3. Isto tem um F minúsculo, é válido que o F é inválido. Portanto, se isto tivesse aqui um B minúsculo, era inválido porque estas são letras maiúsculas. Um cifrão é inválido porque tem um cifrão, tem um caractere diferente do esperado e tudo o resto é válido. Portanto, aí podemos ter aqui mais exemplos de coisas válidas. Método seguinte de teste. Portanto, cria-se um tabuleiro, pede-se uma chave aleatória e verifica-se que esta chave é válida. Portanto, a chave terá que ter 3 posições e no máximo
5 cores, portanto só pode ir das letras de A a E, maiúsculo. Portanto, quer dizer que este método terá que sempre devolver uma chave aleatória, mas válida, de acordo com o número de cores e número de posições. Este agora é o mais interessante, que se calhar dá mais trabalhinho, portanto que eu vou explicar isto depois em detalhe. Portanto, que é, neste teste, queremos que o computador adivinhe a nossa chave. Portanto, nós estamos aqui a dar a nossa chave é esta. O computador tenta isto, tenta a chave AA. E aqui vamos dizer que tem uma preta e 0 brancas. Portanto, uma preta é quando temos uma peça na mesma posição. Uma peça está certa, está na mesma posição. Branca é quando temos uma peça que está certa, mas está fora do sítio. E a seguir vamos já ver isto mais em detalhe, que eu vou mostrar isto no quadro. A chave BA, portanto, que é o inverso aqui do AB, portanto, não tem nenhuma certa e estão as duas fora do sítio. As duas peças estão fora do sítio. Portanto, o B está fora do sítio, que devia estar no fim, e o A está fora do sítio, que devia estar no início. Portanto, aqui temos as duas fora do sítio. Portanto, e o computador terá que dar uma nova chave a tentar adivinhar. O computador terá que fazer aqui o raciocínio para descobrir as chaves o mais rápido possível. Ok, então eu vou aqui explicar até o final, mais uma vez aqui este método, mas agora com outros exemplos. Portanto, isto está... Em princípio, portanto, vocês necessitam de um método para dar as permutações todas de conjunto de chaves possíveis. Por exemplo, se tivermos duas cores, então a possibilidade é ter A, B, ter peças do tipo A e do tipo B, ou da cor A e da cor B, e depois temos aqui as diversas possibilidades, portanto as permutações, que é AA, BB, AB e BA. Portanto, será necessário um método que, dada esta chave, depois cria as permutações todas. Mas em princípio precisam também aqui deste método, ou pode ter esta assinatura outra qualquer, que é um método que devolve, portanto recebe o número de cores e devolve uma string com as letras possíveis. Portanto, devolve uma string com as letras possíveis e depois esta string é enviada para um método para fazer a permutação toda e depois esse método devolve um array com as strings todas possíveis. Class Classification, portanto, o construtor ou recebe o número de pretas e o número de brancas, caso receba isto, a classe é só isto, é uma coisa simples, é só um get, portanto não tem nada especial. Caso receba as duas strings, então a classe tem que implementar aqui o método para calcular o número de pretas e calcular o número de brancas. Portanto, esta classe em princípio será uma coisa simples. Vamos agora, então, mais uma vez ver aqui este método, como é que o computador vai adivinhar a próxima jogada. Ora, portanto, eu vou repetir aqui este e depois vou mostrar alguns exemplos mais complicados. Mas ela é sempre a mesma. Ora bem, temos uma chave, portanto, o computador escolheu uma chave qualquer, portanto, neste caso temos só duas cores, portanto temos só o A e o B, portanto aqui será só o A e o B. O utilizador escolhe uma cor qualquer, escolhe uma jogada qualquer, portanto aqui as jogadas possíveis serão estas, só com duas cores. Escolhes uma qualquer, escolhes o AA e ele vai dizer tem uma preta e 0 brancas. Tem uma preta e 0 brancas. Ora bem, então podemos... Portanto, isto podemos anular logo. Esta jogada já se pode anular. Portanto, isto já não é válido. Portanto, neste momento o que pode ser válido é isto. Neste momento só estas jogadas é que podem ser válidas. Portanto, isto não é válido porque já foi jogado. Então agora vamos pegar... na possibilidade seguinte, BB, e vamos verificar se for BB, se esta jogada se daria 0. Portanto, se for BB, íamos ter, portanto, se esta for a chave correta, íamos ter 0 pretas e 0 brancas. Quer dizer que a classificação está mal. Se a classificação está mal, a chave BB não pode ser. Portanto, isto não é uma chave válida. Portanto, esta chave, podemos anular esta chave, porque isto nunca vai sair no resultado. E continua, ok, estas duas eram válidas, então escolheu-se uma destas.
Vamos ver um caso mais complicado. Portanto, este caso, percebem este caso? Como é que isto se faz? Pelo menos a lógica, como é que se faz? Nível de jogador, sim. Sim, ok, por isso o código já é outra coisa. Agora vamos pegar um exemplo mais complicado. Aqui este exemplo. Ok, portanto, o jogador pensou numa chave. Portanto, mais uma vez, há aqui uma chave qualquer que eu não sei qual é. Há aqui uma chave qualquer que eu não sei qual é. Joguei isto, portanto, joguei isto, deu 1-0. Joguei isto e deu 0-2. Agora, vamos descobrir qual é a próxima chave. Então, vamos imaginar. Ora bem, o AA, portanto, o AA já foi jogado, esta já não interessa calcular. Podia-se verificar. Então o que é que se verificava? Se fosse o AA, íamos verificar se isto daria 1-0. É verdade, portanto, esta é verdade, que eu estou a olhar lá para cima. Portanto, se fosse o AA, este primeiro estava certo e o outro estava errado, portanto dava 1-0. Portanto, isto realmente foi o que deu, portanto, esta parte estava certa. Portanto, se fosse o AA, vamos ver se o BA dava 0-2. Portanto, se eu tivesse AA, o BA dava, portanto, este A estava certo, portanto, este estava certo, este estava errado, isto daria 0-1. Como daria 0-1, portanto, isto não serve, portanto, o AA não é. Vamos ver se é BB. Para verificar se é BB, pega-se nesta chave aqui e vamos ver se está correto. Ora bem, se a chave for BB, então isto AA daria 0-0. Portanto, isto está errado. Portanto, esta classificação está errada. Portanto, esse é que não pode ser BB. E depois continuamos a buscar o resto. Deve ter exemplos mais complicados. Tem aqui um exemplo mais complicadinho. Portanto, está só com 2 letras. Temos 3 agora. Temos 3 letras. E tem já estas 2 jogadas. Portanto, tem a primeira jogada. Escolhi A, B, C. E ele diz-nos que tem uma certa e 0 brancas. Uma preta e 0 brancas. Se eu tenho uma preta e 0 brancas, eu tenho estas possibilidades todas. Portanto, aqui o ABC eu já posso anular, já posso apagar aqui. Já posso apagar o ABC porque isto não é a resposta certa. Já sei que não é a resposta certa. Tenho aqui. E também já posso apagar o CCC, que também já sei que não é a resposta certa. Portanto, estas 2 respostas, eu podia ir aqui ao array, apagava e ficava já com menos possibilidades. Ora bem, agora vamos pegar em cada uma das possibilidades que temos aqui e vamos ver se esta classificação está certa de acordo com estas possibilidades. Vamos imaginar que a chave é esta. AAA. Portanto, isto é a chave que o computador pensou. Se o computador pensou nesta chave, então agora vamos ver se o ABC dá 1-0. Ora bem, ABC, portanto, isto iria dar realmente 1-0. Porque a primeira está certa e as outras são erradas. Portanto, em princípio, isto poderá ser a chave. Portanto, vou colocar aqui um visto a dizer que isto pode ser a chave. Vamos agora ver se o CCC terá 2 brancas. Ora bem, se a chave for AAA, o CCC teria 0 pretas e 0 brancas. Portanto, isto está mal classificado. Está mal classificado, esta possibilidade não pode ser. A pessoa risca isto do array. Vamos para a seguinte. Portanto, e esta lógica a pessoa faz tudo. O que é que acontece é que, quando joga a primeira vez, riscam-se logo aqui do array, já para as possibilidades. Quando joga a segunda vez, já há mais coisas que se riscam. E a quantidade vai sempre diminuindo. Portanto, não é necessário estar sempre a verificar isto tudo. Portanto, inicialmente a gente tem as permutações todas, sempre que há uma jogada vai cortando o que está mal. Ao fim de quase 5 jogadas isto começa a diminuir, então a pessoa chega à resposta certa. É assim, ganha sempre se eu tiver um conjunto de possibilidades. Isto tem que haver aqui um conjunto de jogadas para conseguir ganhar. Mas começa bem a cortar o espaço, portanto pode demorar mais ou menos tempo, mas chega lá. Portanto, esta é a lógica, portanto, eu aqui, portanto, se isso fosse logo no início, portanto, a primeira jogada seria esta, escolhe-se ABC, está 1-0. Portanto, o ABC já se pode cortar, que portanto, isto não é válido. Então, a gente chegava aqui, a ABC, já pode colocar aqui um X, anular isto, que esta não é válida. Ok, agora vamos ver se o AAA é válido. Portanto, se a chave for AAA, portanto, o primeiro A está certo e os outros 2 A estão errados. Portanto, isto pode ser uma possibilidade.
A, B. A, B. O A está certo, o B estava fora do sítio, portanto isto ia dar uma certa e uma branca, uma preta e uma branca. Portanto, esta classificação está errada. Portanto, esta chave já não pode ser. Portanto, logo, a primeira tentativa, portanto, passava a cortar coisas. E depois a segunda, em vez de verificar um, verificando dois. Aí já tem que verificar as duas chaves. A terceira já vai verificar as três chaves em cada uma delas. A ver se vai tudo certo. Se bater tudo certo, quer dizer que é o mais rápido possível, se não bater, corta-se e começa a eliminar a quantidade. Portanto, esta é a questão mais complicada, mas que o algoritmo assim não é muito difícil. Vou agora explicar as pretas e as brancas. Vamos aqui às pretas e às brancas. Tem esta chave BBC ABC. BBC ABC. Sempre cá são as estações da televisão. Portanto, isto é a chave do computador. Agora temos aqui uma tentativa que vai ser B, C, C, A, A, C. Temos aqui uma tentativa. Agora quer saber quantas pretas tem. Black. Andar um bocadinho para trás, para ter aqui espaço. Alinhar tudo. E brancas. Ok. Como é que se calculam as pretas? Ora bem, as pretas é... A pessoa pega no primeiro caractere da primeira string, verifica se é igual ao primeiro caractere da segunda string. Portanto, se isto for verdade, eu vou colocar aqui um V. V de verdade. Isto é verdade. A seguir, na posição 1 temos um B, na posição 1 temos um C. Isto é falso. A seguir, CC é verdade. A seguir temos AA é verdade. A seguir temos AB é falso. CC é verdade. Portanto, isto dá... Temos 4 pretas. For black. Ok? As pretas é fácil? Eu penso que é fácil. E agora as brancas? Como é que se calculam as brancas? Portanto, é quando uma peça está na posição errada. Então vamos aqui começar a olhar para o B. O B está na posição errada? Ou não? Portanto, o B, como está na posição certa, não pode estar na posição errada. Certo? Portanto, aqui podemos dizer que em relação ao B, isto é falso. Portanto, isto não é uma branca. E o C? Este C é uma preta ou é uma branca? Não é aqui? Não é nada branco. Já tem os 6 detalhes. Nada. Portanto, o C não é uma branca. Não. Este C, porquê? Porque este está correto, não há mais nenhum C. Portanto, este C só era uma branca, se existe aqui um outro C alguns. Portanto, este é fora do sítio. Ok, portanto, isto o que é que faz? Sim. Isto o que é que faz? Faz com que o cálculo das brancas seja muito mais complicado devido aqui às pretas. Então há aqui um truque que se faz que torna o processo tudo muito mais simples. E então o truque é, à medida que se calcula uma preta, portanto, aqui o que nós vamos utilizar é uma chave auxiliar que é a cópia da chave inicial. Portanto, em vez de utilizarmos a chave inicial, vamos utilizar uma cópia. Eu vou colocar aqui a chave inicial. Portanto, a chave é esta. E nós vamos comparar aqui com a cópia. Então o que é que se faz? Portanto, no cálculo das pretas faz-se B e B é igual, é verdade. Colocas aqui o verdade e em vez do B colocam Z. Que é por causa de depois este B não baralhar aqui com as brancas. Vamos continuar. Ora bem, CC é verdade, então pego aqui neste C, coloco um Z.
A é verdade, pego no A, coloco um Z. C é verdade, chego aqui, coloco um Z. Portanto, depois de obter as pretas, a minha chave é esta. Porquê? Porque agora sobram aqui só as letras que servem para as brancas. Portanto, só estas letras é que podem ser brancas. Portanto, só se eu tiver aqui B's é que vou obter ali brancas. Portanto, e então agora o que é que se faz? Pega-se no B, é só verificar se o B existe aqui. O B existe ou aqui ou aqui. Portanto, a pessoa quer só a primeira posição. Então a gente faz um index off só para procurar a primeira posição. Portanto, o B existe ali. Então coloca-se aqui verdade a dizer que esta letra é uma branca e vimos aqui óbvia e coloca-se um Z. Ora bem, o C existe aqui, não existe. Este C existe aqui, não existe. O A existe aqui, não existe. O A existe aqui, não existe. O C existe aqui, não existe. Temos 4 pretas e uma branca. E assim isto nunca falha. É simples e não falha. Querem que eu repita? Pois é melhor. Mas também tem B no Zero brancas. Zero brancas. Pois, porque esse B já está em cima. Sim. Ok, então. Sim, porque até tem zero branco. Então vamos lá outra vez. Nas pretas, troca-se aqui para Z. Substituir em baixo também o Z. Deve ser melhor também trocar em baixo para Z. Aqui troca-se para Z e aqui troca-se para Z. É melhor trocar todas, senão depois acontece isso. Senão depois temos brancas que não existem. Ora bem, o A troca-se para Z e este troca-se para Z. E este para Z e este para Z. Ok, portanto, ao validar as pretas, troca-se tudo o que a pessoa acertou para Z's. Portanto, e agora assim se simplifica. Agora é só verificar se o C existe em cima e se o A existe cá em cima. Portanto, o C não existe em cima, portanto não se faz nada. O A não existe aqui em cima, portanto não se faz nada. Portanto isto tem 0 brancas. Vocês tinham razão, isto eram 0 brancas. Vamos experimentar isto com outra chave. Vamos experimentar com uma chave que tenha brancas. Ora bem, então a chave vai ser diferente. A chave inicial pode ser esta. E agora eu vou colocar aqui uma chave diferente. A chave, portanto, a tentativa vai ser AC. AC. Portanto, a chave agora é esta. Portanto, vamos verificar o que é que isto tem de brancas e de pretas. Ora bem, o A igual ao B é falso. C é igual ao B é falso. A igual a C é falso. C é igual ao A é falso. A igual ao B é falso. E temos aqui uma verdade, uma certa. Temos uma preta. Temos uma preta e vamos trocar aqui estas duas por Z. Portanto, isto deu falso, verdade. Quer dizer que temos one black. Sim, é melhor colocar os 6 que é para não baralhar. Agora vamos às brancas. Primeiro, letra A. Vamos à procura da letra A em cima. Há uma. Então, vou trocar isto por Z e vou trocar isto por Z. E coloco aqui um verdade a dizer que já encontrei uma branca. Vamos à letra seguinte, a letra C. Há uma. Então é verdade que isto é uma branca. E vou trocar este C e este pelo Z. Letra seguinte. A. Nada. Então, falso. Letra seguinte. C. Nada. Falso. nada. Não há em cima? Então, letra A. Não há. Não há. Falso. A letra C não conta. É falso. Temos duas brancas.
andar para trás, vamos ver qual era a chave. A chave era esta. Portanto, isto deu uma preta e andando mais para trás. Isto deu one black and two whites. Portanto, uma preta que é o C, as duas brancas, uma é um A e a outra é um C. Portanto, os outros A's outros já não contam. As pretas. As que existem, certo? Portanto, as pretas são as certinhas. E as brancas, tem a ver com. É quando está certa, mas está fora do sítio. Portanto, e esta branca, esta peça branca aí está certa em termos de cor, só que está fora do sítio. Portanto, a cor está certa, só que está fora do sítio. Portanto, a cor está certa, se tem aqui um A. Portanto, a cor é a mesma, só que está fora do sítio. Tem aqui uma branca. Estão fora do sítio. Sim, portanto, se está fora do sítio, são brancas. Pretas é só quando está certinho. Dúvidas?